Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Olá, hoje falaremos sobre o sistema digestório humano. O sistema digestório humano é responsável pela transformação dos alimentos ingeridos em nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo. É composto por órgãos e glândulas que desempenham funções essenciais nesse processo. As principais funções gerais do sistema digestório são: ingestão e digestão dos alimentos, absorção dos nutrientes, eliminação dos restos alimentares, na forma de fezes. A ingestão ocorre quando ingerimos alimentos através da boca, onde começa o processo de digestão mecânica através da mastigação. A digestão química ocorre com a ação de enzimas presentes na saliva, que começam a decompor os alimentos. O alimento, na verdade, é a substância ingerida, como um todo, antes de ser digerido. Já o nutriente é a parte dessa substância que é absorvida pelo organismo e usada para fornecer energia, construir e reparar tecidos e regular processos metabólicos. A boca também é o órgão responsável pela percepção do sentido do paladar, ou seja, do gosto. A boca possui a língua. A língua é formada pelas papilas gustativas. As papilas gustativas são as principais estruturas responsáveis pela percepção do paladar. A sensação do paladar, ou gosto, junto com a percepção do olfato, ou cheiro, formam a sensação do sabor. Durante o processo digestório, as moléculas dos alimentos são quebradas em nutrientes, como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Os principais órgãos do sistema digestório são: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A boca é responsável pela mastigação e pela formação do bolo alimentar. Ela realiza a digestão mecânica através da mastigação e a digestão química através da enzima amilase ou ptialina, enzima que digere o amido. A faringe conduz esse bolo alimentar do esôfago para o estômago através de movimentos peristálticos. O esôfago é um tubo muscular revestido internamente por mucosa e conecta a faringe ao estômago. No estômago acontece a digestão química, com a ação do ácido clorídrico e da pepsina, uma enzima responsável pela digestão das proteínas. O estômago também realiza a digestão mecânica por meio de movimentos de contração muscular, que misturam o alimento com o suco gástrico. Durante o processo de digestão, o alimento se transforma em uma massa líquida chamada quimo. O intestino delgado, que é dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e ilho, é o principal local de absorção de nutrientes. Lá ocorre a digestão química final, com a ação de enzimas produzidas pelo pâncreas e pela parede do próprio intestino. Os nutrientes são absorvidos pelas vilosidades intestinais, pequenas projeções em forma de dedos que revestem a parede do intestino delgado. Já o intestino grosso é responsável pela absorção de água, eletrólitos e a formação de fezes. Ele é composto pelo seco, cólon, reto e ânus. O seco é uma bolsa que se liga ao intestino delgado e possui um apêndice, que é um pequeno órgão linfático sem função conhecida no sistema digestório humano. No cólon ocorre a fermentação bacteriana de fibras e a absorção de água e eletrólitos. O reto armazena as fezes antes da sua eliminação pelo ânus. Além dos órgãos, o sistema digestório possui glândulas anexas que auxiliam no processo digestório. As principais glândulas são glândulas salivares, fígado e pâncreas. As glândulas salivares produzem a saliva, que contém enzimas responsáveis pela digestão química, além de ajudar na lubrificação do alimento. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado para auxiliar na digestão das gorduras, processo conhecido como emulsificação da gordura. O pâncreas produz enzimas que atuam na digestão de proteínas, gorduras e carboidratos. O pâncreas produz, também, o hormônio insulina e glucagon, que atuam no controle da glicose no sangue. Em resumo,
O sistema digestório humano realiza a transformação dos alimentos em nutrientes essenciais para o funcionamento do corpo. Os órgãos e glândulas anexas desempenham funções específicas nesse processo, desde a ingestão até a eliminação das fezes. É importante compreender a diferença entre alimento e nutriente, pois somente os nutrientes são absorvidos e utilizados pelo organismo para manter as funções vitais. Portanto, a digestão é fundamental para garantir a nutrição adequada. A alimentação saudável e a pirâmide alimentar. Você sabia que uma alimentação saudável é essencial para manter o bom funcionamento do nosso organismo e prevenir diversas doenças? A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que nos auxilia a entender a importância de consumir os diferentes grupos de alimentos para uma dieta equilibrada. Diferentes autores apresentam diferentes tipos e qualidades de representações alimentares. Usaremos o modelo como exemplo. A base da pirâmide alimentar é composta pelos alimentos energéticos, como os carboidratos, que são encontrados em alimentos como pães, massas, arroz e batatas. Esses alimentos são a principal fonte de energia para o nosso corpo e devem ser consumidos em maior quantidade. Subindo na pirâmide, encontramos os alimentos construtores, como as proteínas, que são responsáveis pela formação e reparação dos tecidos do nosso corpo. Carnes, ovos, leites e derivados, além de leguminosas como feijões e lentilhas, são ótimas fontes de proteínas. O próximo nível é ocupado pelos alimentos reguladores, como as frutas e hortaliças. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras, que auxiliam no bom funcionamento do sistema digestório e ajudam a prevenir doenças, como diabetes e problemas cardiovasculares. No topo da pirâmide estão os alimentos reguladores secundários, como as gorduras e os óleos. Embora sejam importantes para o nosso organismo, devem ser consumidos em menor quantidade. Opte por gorduras saudáveis, presentes em alimentos como peixes, abacate, azeite de oliva e castanhas. Uma alimentação saudável é baseada na variedade e no equilíbrio. É importante consumir todos os grupos de alimentos em suas quantidades adequadas, de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. Além disso, é essencial evitar o consumo excessivo de alimentos processados, ricos em gorduras saturadas, açúcares e sódio. Uma dica importante para uma alimentação saudável é preferir alimentos naturais e frescos, evitando ao máximo os industrializados. Ao preparar suas refeições em casa, você tem controle sobre os ingredientes utilizados e pode optar por alimentos mais nutritivos. Lembre-se também da importância de manter-se hidratado, bebendo água ao longo do dia. Evite refrigerantes e sucos industrializados, que são ricos em açúcares e aditivos químicos. Uma alimentação saudável não significa privar-se de prazeres culinários. É possível incluir pequenos lixos alimentares de vez em quando, desde que sejam consumidas com moderação. O importante é ter consciência dos alimentos que estão sendo ingeridos e buscar um equilíbrio que promova a saúde e o bem-estar. Em suma, a pirâmide alimentar é uma ferramenta importante para orientar nossas escolhas alimentares. Consumir uma variedade de alimentos de forma equilibrada, evitando excessos e priorizando alimentos naturais, é fundamental para uma alimentação saudável e para manter uma vida mais ativa e saudável. O ideal é que um nutricionista ou um profissional da alimentação monte e te oriente na construção da pirâmide alimentar. E quais são as principais doenças do trato digestório? Temos principalmente a gastrite, a úlcera e o diabetes. Nosso trato digestório é um sistema complexo responsável por processar os alimentos que consumimos e extrair os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. No entanto, algumas doenças podem afetar esse sistema, comprometendo sua função e causando desconforto e complicações. Uma das doenças mais comuns é a gastrite, que é caracterizada por uma inflamação na parede do estômago. A gastrite pode ser causada por diversos fatores, como infecção por bactérias,
uso excessivo de medicamentos, consumo excessivo de álcool e estresse. Os sintomas mais comuns incluem dor abdominal, sensação de queimação no estômago, náuseas e vômitos. Outra doença relacionada ao trato digestório é a úlcera gástrica ou duodenal. As úlceras são lesões na mucosa do estômago ou do intestino delgado, muitas vezes causadas pela bactéria Helicobacter pylori. Os sintomas incluem dor abdominal, especialmente após as refeições, sensação de queimação, náuseas, vômitos e perda de peso. É importante tratar as úlceras adequadamente para evitar complicações mais graves, como hemorragias e perfurações. Além disso, não podemos deixar de mencionar o diabetes, uma doença crônica que afeta o metabolismo da glicose, um importante nutriente para o nosso organismo. O diabetes pode afetar o sistema digestório de diferentes maneiras. Por exemplo, a neuropatia diabética pode prejudicar os nervos responsáveis pelo controle dos movimentos do trato digestório, levando a sintomas como diarreia, constipação, náuseas, vômitos e distensão abdominal. Além disso, o diabetes mal controlado pode causar lesões nos vasos sanguíneos que irrigam o sistema digestório, aumentando o risco de complicações, como úlceras no estômago e intestino. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das doenças que podem afetar o trato digestório. É fundamental realizar consultas regulares ao médico e adotar um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física, para prevenir e controlar essas e outras doenças relacionadas ao sistema digestório. Lembre-se de que cada indivíduo é único e pode apresentar sintomas e manifestações diferentes. Portanto, ao suspeitar de qualquer problema relacionado à saúde digestiva, é fundamental buscar orientação médica adequada para um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. Cuide do seu sistema digestório, valorize sua saúde e desfrute de uma vida mais plena e saudável. Temos também os distúrbios comportamentais. Os distúrbios comportamentais da alimentação são condições sérias que afetam a forma como as pessoas se relacionam com a comida, podendo ter consequências graves para a saúde física e mental. Entre os mais conhecidos estão a bulimia, a anorexia e a obesidade. A bulimia nervosa é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, exercícios físicos excessivos ou jejum prolongado. Esses comportamentos são acompanhados por uma preocupação excessiva com o peso e a forma corporal. A bulimia pode causar desequilíbrios nos nutrientes do corpo, desidratação, lesões no esôfago e nos dentes, além de problemas psicológicos como ansiedade e depressão. Já a anorexia nervosa é caracterizada por uma preocupação obsessiva em perder peso, mesmo quando a pessoa está extremamente magra. Os indivíduos que sofrem de anorexia tendem a restringir severamente a ingestão de alimentos, evitando determinados grupos alimentares e se exercitando de maneira excessiva. A anorexia pode levar a uma desnutrição grave, desequilíbrios eletrolíticos, danos aos órgãos internos, osteoporose, problemas cardíacos e até mesmo a morte. A obesidade, por sua vez, é um distúrbio caracterizado pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. É uma condição de saúde complexa que envolve uma série de fatores, incluindo a genética, a alimentação inadequada, a falta de atividade física, o estilo de vida sedentário e fatores psicossociais. A obesidade pode levar a uma série de problemas de saúde, como diabetes, doenças cardíacas, pressão alta, apneia do sono, problemas nas articulações e baixa autoestima. É importante destacar que esses distúrbios não devem ser tratados apenas como questões de vontade ou falta de controle. São doenças complexas que requerem um tratamento multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde como médicos, psicólogos e nutricionistas. O apoio familiar também é essencial para a recuperação dos indivíduos que sofrem com esses distúrbios. A conscientização,
A educação e o desenvolvimento de uma abordagem saudável e equilibrada em relação à alimentação e ao corpo são fundamentais para prevenir e tratar esses distúrbios comportamentais. A empatia, o respeito e o apoio incondicional são essenciais para ajudar aqueles que enfrentam essas condições a se recuperarem e a conseguirem uma relação mais saudável com a comida e com o próprio corpo. Vamos comparar a anatomia e fisiologia entre os seres vivos. O sistema digestório humano, assim como o de outros seres vivos, é responsável por processar os alimentos, extrair nutrientes necessários para o organismo e eliminar resíduos. No entanto, cada grupo de animais possui adaptações específicas para sua dieta e estilo de vida. Vamos comparar o sistema digestório humano com os de outros animais. O sistema digestório humano é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Nesse sistema, ocorre a digestão mecânica e química dos alimentos. A boca é responsável pela mastigação e salivação, enquanto o estômago realiza a digestão e a quebra dos alimentos através da ação do suco gástrico. No intestino delgado acontece a absorção dos nutrientes e no intestino grosso ocorre a absorção de água e a formação das fezes. Vamos comparar com os ruminantes. Já os ruminantes, como bovinos e ovelhas, possuem um sistema digestório adaptado para a digestão de vegetais fibrosos, como capim e folhas. Eles possuem um estômago composto por 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso. Nesses animais ocorre a fermentação microbiana no rumen e retículo, onde bactérias e protozoários digerem as fibras e produzem ácidos graxos voláteis. Depois, a massa digestiva é regurgitada e mastigada novamente, passando para o omaso, onde ocorre a absorção de água. Do omaso, a massa digestiva finalmente chega ao abomaso, que é o verdadeiro estômago e onde ocorre a digestão proteica. Podemos comparar com outros animais, como aves e peixes. Eles também apresentam adaptações específicas. As aves, por exemplo, não possuem dentes, mas possuem bico e um órgão chamado moela, onde ocorre a trituração dos alimentos. Elas também têm uma estrutura chamada papo, onde o alimento é armazenado antes de passar para o estômago. Já os peixes possuem um sistema digestório com boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, porém, alguns peixes possuem estruturas como o seco e o fígado especializados para auxiliar na digestão de alimentos como as algas e os plânctons. Em resumo, os sistemas digestórios variam entre as diferentes espécies de animais de acordo com sua dieta e modo de vida. Enquanto os humanos têm um sistema adaptado para a ingestão e digestão de uma variedade de alimentos, os ruminantes possuem um sistema especializado na digestão de vegetais fibrosos, e aves e peixes possuem adaptações específicas para se alimentarem de acordo com suas necessidades. O conhecimento dessas diferenças é importante para entender a diversidade e a adaptação dos seres vivos ao longo da evolução. E como podemos correlacionar o sistema digestório humano com os sistemas respiratório e circulatório humano? O sistema digestório humano desempenha um papel fundamental na obtenção de nutrientes para o organismo, mas sua eficiência também depende da interação com outros sistemas vitais, como o sistema respiratório e o sistema circulatório. O sistema respiratório humano, composto pelos pulmões, traqueia, brônquios e alvéolos, é responsável pela troca de gases. A absorção do gás oxigênio, representado quimicamente pelo O2, e pela eliminação do dióxido de carbono ou gás carbônico, representado pela fórmula química CO2, entre o organismo e o ambiente. Essa troca gasosa recebe o nome de hematose. A oxigenação do sangue é essencial para o metabolismo celular e auxilia no processo de digestão, pois um suprimento adequado de oxigênio é necessário para o funcionamento eficiente das células do trato digestório. Além disso, a
A respiração profunda e adequada durante a alimentação auxilia na movimentação dos alimentos pelo sistema digestório, facilitando a passagem através do esôfago e intestinos. O sistema circulatório humano, formado pelo coração, vasos sanguíneos e sangue, é responsável pelo transporte de nutrientes, produtos de digestão e oxigênio por todo o corpo. Após a absorção dos nutrientes no intestino delgado, eles são transportados pelo sangue para as células de diferentes órgãos e tecidos, suprindo suas necessidades energéticas. Além disso, o sistema circulatório também é responsável pela remoção de resíduos produzidos pela digestão, como o gás carbônico, que é levado pelos vasos sanguíneos até os pulmões para ser eliminado na expiração. Dessa forma, o sistema digestório humano, o sistema respiratório e o sistema circulatório estão intrinsecamente interligados e dependentes um do outro. Uma alimentação equilibrada e adequada, juntamente com a absorção eficiente de nutrientes pelo sistema digestório, é essencial para fornecer os componentes necessários para a energia e funcionamento do organismo. Por sua vez, o sistema respiratório garante a oxigenação adequada para a digestão, enquanto o sistema circulatório transporta os nutrientes absorvidos para todas as células, garantindo o funcionamento adequado de todos os sistemas do organismo. Essa integração entre os sistemas do corpo humano é responsável por manter a homeostase e o equilíbrio necessário para um funcionamento saudável. É fundamental reconhecer a importância de cada um desses sistemas e a interdependência entre eles para compreender o funcionamento completo do organismo humano. Torcemos para que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!